Pessoal, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de atomística. Aí você fala, escuta esse nome, né? Mas, meu Deus do céu, o que é isso? Não, da coisa mais simples que tem, só. Atomística é estudo do átomo, né? E o átomo ele tem algumas regrinhas aí que a gente usa, tá? Tem algumas coisas que a gente chama dele, e eles não vão aprender. Fica tranquilo, porque esse é nosso trabalho aí, ó, para várias aulas. Então, nós vamos trabalhar tema por tema, parte por parte, tá certo? Até que todo mundo entenda bem isso aí. Já não tem tantos cálculos, né? Eu sei que, nossa, como o pessoal sofreu com cálculo aí. Mas, bom, a primeira coisa que eu quero de vocês em atomística é que vocês entendam a questão do símbolo dos átomos. Eu tenho aqui um átomo, por exemplo, que é o átomo de carbono. Quando você pegar a tabela periódica, e agora eu vou mostrar uma tabela periódica para vocês, aí você vai ter o símbolo. O símbolo de um átomo, ele é sempre uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Aí, ó, vamos trabalhar com símbolo. Por exemplo, lá naquele que eu mostrei agora para vocês, eu tenho a letra maiúscula. Esse símbolo é o símbolo do elemento químico carbono. Mas eu tenho outros. Por exemplo, eu tenho o Na, lembrando é o N maiúsculo, o A minúsculo. Esse cara aqui é o sódio. Eu tenho o K maiúsculo, esse cara aqui é o potássio. Eu tenho... vamos pegar uns que o símbolo... Às vezes o símbolo tem nada a ver e outros têm alguma coisa a ver. Sim. Deixa eu pegar aqui o N. O N é o símbolo do nitrogênio. E o Na é do sódio. AU vem da palavra aurum, é o símbolo do ouro. Nós temos o Pb, que é o símbolo do chumbo. H é o símbolo do hidrogênio. Tá vendo aí? Então, como que são os símbolos? O símbolo é uma letra maiúscula, não é isso? Uma letra maiúscula sozinha, ou uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula. Não esquece disso não, tá bom? Então, quando você vê o símbolo de um elemento químico, ele é uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela periódica. Olha aqui, pessoal, uma tabela periódica. E a tabela periódica, ela já vem ensinando a gente. Ó. Se você olhar aqui, ela já está ensinando. Olha aqui, ela traz o símbolo, o nome e o chamado número atômico, que é o número do átomo. É igual você tem o seu número do CPF, o seu RG, o átomo também tem um número que identifica ele. Depois nós vamos ver o que significa isso. Olha só como é construída a tabela periódica. A tabela periódica é construída de colunas, tá vendo? Ó, coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 colunas que ela tem. E linhas, olha só, ela tem a linha, mas não é contínua. Ó, tem essa primeira linha, ela só tem dois elementos, uma aqui no começo, outra aqui no fim, o hidrogênio e o hélio. Essa segunda linha tem o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, flúor, neônio. A terceira linha tem o sódio, o magnésio, tem o alumínio. Aqui está um I, mas é um L, viu? Ficou erradinho aqui, ó. É um L, alumínio. Silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio. Aí já a primeira, a segunda, a terceira, a quarta linha já está completa, tá vendo? Ó? Quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Aí você fala 8 e 9. Não, não é 8 e 9. Quer ver? Você tá vendo essa corzinha aqui, da mesma cor desse cara aqui? Esses caras que começam com lantânio é chamado série dos lantanídeos. É porque se eu colocasse aqui, ele desorganizava a tabela. Então nós colocamos ela aqui embaixo. Ele tem 18 colunas e 7
linhas. E vamos dar uma olhada no símbolo de alguns elementos. Não preocupe que eu vou dar essa tabela para vocês no grupo e no Google Sala de Aula vai estar lá. Olha só, o símbolo do hidrogênio, H, lítio, Li, sódio, Na, potássio, K, rubídio, Rb, césio, Cs, frâncio, Fr, e todos os símbolos são ou uma letra maiúscula sozinha, ou uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula, ok? Eu tenho aqui o símbolo esses caras aqui, ó, com exceção do hidrogênio, são os metais alcalinos terrosos, mas tudo isso depois você vai estudar. Olha só, esse cara aqui é o berílio, Be, o Mg, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Aqui vem os elementos de transição. Aqui eu tenho boro, alumínio, isso aqui é Al, viu? Tá um izinho aqui, mas é Al, alumínio. Galho, índio, talho. E aí você vai olhar e fala assim, professor, eu olhei um dia uma tabela periódica e eu vi um símbolo que tinha 3 letras, uma maiúscula e 2 minúsculas. O nome é provisório. Quando está assim é porque o nome é provisório. Ok? Tem elementos que ainda não deu nome definitivo, aí acontece. Mas nessa tabela não, todos já têm um nome, parece que definitivo. Você tem aqui ó, carbono, silício, galho e assim por diante. Flúor, cloro, bromo, iodo, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio e assim por diante. Eu vou mandar essa tabelinha para vocês e nós vamos fazer uma atividadezinha onde você vai pegar nessa tabela e vai procurar o nome dos elementos. Se eu tiver uma tabela que fica maior um pouquinho, com melhor definição, eu vou mandar. Mas o que eu quero de vocês hoje, que você dê uma olhada nessa tabela, fique fuçando nela, sem dó, leia, olhe os elementos aí, veja alguns que você conhece, já ouviu falar, por exemplo, cloro, que a gente usa na piscina, o flúor, que tem na pasta de dente, o oxigênio, que nós respiramos, o nitrogênio, que fica nos adubos, o carbono, que tem no diamante, no carvão e é em todos os seres vivos, orgânicos, o hidrogênio, que é extremamente importante, o cálcio, que tem nos nossos ossos. Aí dos metais, aí nossa, aí a gente tem muita coisa, olha, ferro, níquel, cobre, a gente fala isso aqui de Cu, viu? Quando a gente vai falar Ni, não é Ni não, é Cu, não é aquela outra palavra não, tá bom? A gente fala Cu que é cobre, é porque alguns nomes vêm lá da sua origem, tá? Às vezes é nome latino, nome grego, então vem esse. Ag, prata, lembra de Argentina, o Rio Prata, foi um local onde tinha tem ainda muita prata na Argentina. E assim por diante. Então eu quero que vocês olhem essa tabela e leiam o nome desses elementos para ficar um pouco familiarizado. E não esqueça, o elemento químico ele tem uma letra maiúscula sozinha ou uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula. Não esqueçam disso. Bom, então nós vimos lá um pouquinho da tabela periódica. Agora uma coisa que todo átomo tem, ele pode, alguns têm, alguns não têm tantos, né? O número assim, a gente tem que tomar cuidado, falar que todos têm. Mas todo átomo tem um próton, pelo menos um. É por isso que na tabela periódica, lembra que eu mostrei para vocês o hidrogênio? O número atômico dele era o quê? Era 1. Sabe por que o número atômico dele era 1? É porque tem um próton. Eu acho que é a menor quantidade de próton que tem. Depois você tem lá do outro lado da tabela periódica, lembra que tinha um hélio? Ele tem 2 prótons. A maioria dos átomos tem os nêutrons também, tá? E tem os elétrons também. E se eu pegar o número de prótons que um átomo tem e o número de nêutrons, eu descubro a sua massa. Tá? Mas não preocupe com isso agora, depois nós vamos trabalhar com isso aqui. Então, quando você olhar num átomo, ele vai ter o seu número atômico, que vai indicar o número de quê mesmo? O número de prótons. Um número atômico vai indicar o número de prótons. Ele vai também, algumas tabelas periódicas, vão trazer o número de massa. Aí o número de massa você sabe que é
o número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? Que são esses caras aqui, ó, prótons mais nêutrons, tá bom? E sempre que você olhar, ele tem uma forma de representar onde fica, olha assim, na tabela ele vem indicando aqui, ó, número de prótons, número de massa, aqui vem o símbolo e aqui embaixo vem o nome dele, tá bom? Mas agora, hoje, a atividade de vocês vai ser olhar a tabela periódica e relacionar o nome ao símbolo dos elementos. Eu vou dar um símbolo, você vai me falar o nome do que ele é, ok? A atividade vai ser feita online e fico esperando vocês fazerem e vão acertar tudo, tenho certeza que você vai ter uma tabela periódica, não tem nem jeito de não acertar, é só observar a tabela e ir lá e resolver o exercício, tá? Bom trabalho.